Vem aqui que eu vou te contar o que está acontecendo no mundo do intercâmbio. A gente tem notado que países como Canadá, Austrália e o Reino Unido têm apertado um pouco as regras em relação aos vistos de estudante. Por que isso tem acontecido? O mercado de intercâmbio, assim como outros mercados também, são cíclicos, momentos de alta, momentos de baixa e as devidas reações de acordo das regras, né, de acordo com esses momentos de alta e baixa. E o mercado de intercâmbio sofreu uma baixa gigantesca durante a pandemia, por motivos óbvios, né? Os países estavam fechados, as fronteiras fechadas, ninguém conseguia viajar, e esses países acabaram perdendo muita receita por causa disso. Muitos estudantes deixaram de ir, né, e voltaram para casa, ou ficaram lá, mas não houve um incremento nos números de estudantes e nem mesmo a manutenção. Pelo contrário, houve uma queda. E como reflexo disso, logo que foi possível, os países começaram a flexibilizar essas regras como forma de trazer mais estudantes. Segue aqui que eu vou te explicar. O Canadá foi o primeiro a abrir as fronteiras para os estudantes, né? Então o visto de estudo era permitido antes que os outros países. Na verdade, o Reino Unido foi antes, porém o Reino Unido não teve tantas regras de flexibilização. O Reino Unido ele passou a contar para o visto de estudo, ele passou a contar um período de estudos online como possível tempo de contabilização para depois a pessoa pedir um visto de trabalho, mas esse é outro assunto. No caso do Canadá, o que aconteceu foi que, nesse mesmo exemplo da Inglaterra, eles permitiram que o estudo que o aluno fizesse online em casa no seu país contasse para depois um período que eles têm de necessidade para que o aluno depois solicite o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, o visto para que depois do trabalho ele possa, depois do estudo ele possa somente trabalhar, tá? Então, eles permitiram, antes esse tempo de curso tinha que ser somente no país, lá no Canadá. Mas aí, com a pandemia, eles permitiram que uma parte desse estudo fosse realizada online, desde que o estudante depois fosse para o Canadá e fizesse um período lá físico, né, no local. Outra coisa que eles fizeram no Canadá foi também levantar o teto de 20 horas semanais que o estudante podia trabalhar enquanto estava estudando. Então não havia mais esse limite, ele podia trabalhar quantas horas ele quisesse. Esse limite sempre existiu, né, de 20 horas. E aí, então, os estudantes, houve assim um incentivo, né, para que os estudantes voltassem para o Canadá e passassem a estudar e conseguir trabalhar mais horas. Tanto porque os canadenses não estavam conseguindo trabalhar, ou não queriam, ou estavam em casa, quanto para que esses estudantes pudessem ir para o Canadá e se manter lá trabalhando. Ou seja, foi um incentivo para que os estudantes fossem, né, como uma forma de um agrado a mais para eles decidirem ir para o Canadá. Já a Austrália demorou mais para abrir, acho que foi um dos últimos países a abrir as fronteiras, enquanto estava rolando aí a pandemia, né? Mas também logo em seguida tentou recuperar o tempo perdido e aí também levantou esse limite de horas que o estudante podia trabalhar. Então o estudante passou a poder trabalhar mais do que as 20 horas que anteriormente era permitida enquanto ele estava estudando. Lembrando que na Austrália o estudante pode estudar só inglês, ele não precisa estudar um curso técnico, como é o caso do Canadá. E aí depois também a Austrália passou a fazer reembolso de taxas pagas de visto, então se o aluno não conseguisse fazer naquele momento, ele podia fazer em outro momento, como forma de depois recuperar esse aluno. E também estendeu os direitos de trabalho depois dos estudos para algumas áreas que eles consideraram essenciais, isso na Austrália. Isso foi ótimo para esses países no primeiro momento, porque conseguiram recuperar o número de estudantes que eles tinham pré-pandemia, mas ao mesmo tempo, então assim, as instituições que eram sérias, né, as escolas que eram sérias, as universidades que estavam preparadas, assim como as comunidades que estavam preparadas para ter esse fluxo de alunos, ficou tudo ok. Porém, houve aí também alguns probleminhas começaram a acontecer. Então, primeiro deles, a acomodação foi se tornando muito mais cara na maior parte desses países, isso é reflexo de outras questões da economia, e algumas dessas comunidades não conseguiram também absorver a demanda, né, dos serviços de saúde e também de acomodação, como falei já. Ao mesmo tempo surgiram agências e escolas não tão sérias que começaram a ganhar o seu dinheiro ali
com estudantes, mas que não necessariamente tinham os estudos como missão principal, sabe? Que davam assim aquele migué para poder simplesmente ir para esses países e trabalhar e não necessariamente estudar. Lembrando que o que esses países querem, na verdade, é a mão de obra qualificada, né? Eles não querem um estudante ou um estudante, entre aspas, que não estude e que só vá forçar um pouco mais a economia local sem dar a sua contribuição em troca. Então, aliado a uma infraestrutura pública não suficiente para absorver tanta gente e também a essa crise na acomodação generalizada aí nesses países, o que aconteceu? As comunidades locais também passaram a não ver com tantos bons olhos essa imigração dos estudantes internacionais. Pressionaram os seus órgãos públicos, né? Enfim, os seus governos, e aí então, nesse momento, está vindo essa resposta em forma de um apertozinho nas regras de concessão de visto de estudante. Basicamente, eles começaram, então, exigindo mais das escolas e das instituições de ensino em geral, para ver se eles têm condições de receber, de fato, esses alunos, para ver se esses alunos que forem estudar nesses locais vão ter condições de ter uma vida boa, uma vida normal, regular nesses países. O que eles querem é estudantes de qualidade que queiram passar um tempo estudando e depois até esses que se formarem qualificados possam ter condições de ter uma vida, uma carreira nesses países, né? Mas não aquele que só vai para trabalhar em trabalhos não tão qualificados. Basicamente, eles vão checar mais coisas na hora de conceder um visto. Então, uma das coisas é justamente o dinheiro que esse participante tem em conta quando ele faz o seu application, a sua inscrição para um visto. Então, ele precisa ter dinheiro suficiente para se manter no país. E esses valores do que era exigido antes, do que passa a ser exigido agora, aumentaram. Eu fiz um vídeo anterior sobre o Canadá, que passou de 10 mil para 20.635, um salto aí de mais que o dobro, né? Porque esse valor não era reajustado desde o ano 2000, também isso já antes, né, da pandemia. Mas foi o momento que que os governos encontraram para rever isso tudo, né? Para ter um novo take aí sobre o que é necessário para que o estudante viva hoje em boas condições nesses países. Então, também estão verificando mais as instituições de ensino e dando prioridade para esses estudantes que vão estudar nessas instituições de ensino que são consideradas de qualidade. Então, se você vai para uma instituição de ensino que é considerada de excelência ou muito boa no Canadá ou na Austrália, você vai ter prioridade no processamento do seu visto. E é aí que entram as agências de intercâmbio de boa qualidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes surgem no mercado umas agências que não têm cuidado, que querem, a gente chama até de Visa Factory, sabe? Escolas e agências, né, que trabalham em conjunto, que não tem o best interest do estudante na cabeça, ou seja, elas não querem necessariamente que aquele estudante aprenda, e sim que ele tenha ali um papel para ele conseguir um visto. E é justamente isso que os governos não querem. Então é extremamente importante que nesse momento, especialmente, sempre é importante isso, né? Mas especialmente no momento em que as regras são tornadas mais rígidas, que você saiba onde você está indo, que você procure uma agência de intercâmbio que tenha qualidade, que vá fazer parcerias com escolas que também tenham qualidade. Porque nesse meio tempo surgiram escolas e agências, e isso sempre acontece, tá? Quando o mercado está mais flexível, nesses momentos assim de altos e baixos, do pêndulo que é o mercado, sempre surgem escolas que funcionam mais como fábricas de papel de visto, sabe? O papel que é necessário para você tirar o visto, ao invés de escolas realmente preocupadas com a qualidade do ensino, com o bem-estar do estudante. E é isso que justamente que os governos querem evitar esse tipo de escola, evitar esse tipo de agência. Então vai haver um maior controle disso e é importante que você esteja preparado para isso. Se você pretende fazer um curso nesses países, procure uma escola, uma universidade, uma instituição de qualidade, mas principalmente agências de intercâmbio de qualidade. Esse é o meu recado.